está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Porque quem é que não treme, irmão, numa presença tão grande dessa? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos parar aí. Olha a parte A do verso de número 12, quando o anjo fala para ele e diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já te fui enviado com uma resposta. Desde o primeiro dia. E eu fui enviado por causa das suas palavras. Olha, Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Eu preciso que você entenda, compreenda e comece a digerir isso. As nossas palavras, elas têm grandes impactos no mundo espiritual. As nossas palavras, elas têm poder de causar reações no mundo espiritual. No mundo espiritual, as coisas acontecem, as coisas funcionam através das nossas palavras. Então o anjo disse: olha, Daniel, eu vim por causa de suas palavras. Eu vim porque você falou palavras que me fez mover-me do lugar. Entenda uma coisa: talvez o mal que você está colhendo hoje seja por causa das suas palavras. Talvez algumas derrotas que você está vivendo hoje seja por causa de suas palavras. Talvez algumas coisas que você tem falado tem trazido algum impacto negativo para a sua vida, e aí você procura entender o que está acontecendo, e às vezes são resultado de suas próprias palavras. As nossas palavras, elas precisam ser medidas antes de serem faladas. Por quê? Porque uma vez que nós falamos, o mundo espiritual faz conta de cada uma delas. O mundo espiritual faz conta de cada uma de nossas palavras. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu gosto muito de dar o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que certa feita, Raquel, a mulher de Jacó, ela rouba os ídolos do pai. Ela ficou com medo de ficar desprotegida, porque o pai era idólatra, ensinou ela a adorar ídolos. Então um dia ela vai viajar com Jacó, e ela pega os ídolos do pai, ela rouba os ídolos do pai. Quando o pai percebe que os ídolos não estavam no lugar aonde ele havia colocado, ele vai atrás de Jacó. E quando ele vai atrás de Jacó, ele diz assim para Jacó: ei, Jacó, você e a sua família roubou os meus ídolos. Jacó não sabia que a mulher havia roubado os ídolos. Então Jacó, ele declara uma palavra, porque ele não sabia que a sua amada esposa Raquel é que havia roubado os ídolos. Então ele diz inconsequentemente: olha, Labão, aquele com quem estiver os seus ídolos deve morrer. Ele não sabia que estava com Raquel, mas ele liberou uma palavra. Aí Raquel fica grávida e morre no trabalho do parto. Por quê? Porque ele liberou uma palavra, dizendo que aquele ou aquela que estivesse com os ídolos deveria morrer. Ele deu uma sentença de morte, inconsequentemente, sem saber. Só que o mundo espiritual, ele não olha para a intenção, ele ouve a palavra. Ele ouve o que foi falado, ele ouve o que foi dito. Então Raquel, ela morre. Por quê? Por causa das palavras de Jacó. É por isso que nós não devemos sair por aí falando qualquer coisa de maneira irresponsável. Por quê? Porque tudo virá sobre a nossa cabeça. Cada palavra que nós declararmos, ela vai gerar alguma coisa. As palavras que nós estamos falando, elas estão gerando alguma coisa. Ou está gerando vida, ou está gerando morte, ou está gerando bênção, ou está gerando maldição, está gerando vitória, ou está gerando derrota, está gerando alegria, ou está gerando tristeza. Ei, eu te pergunto, o que é que as suas palavras está gerando à sua volta? O que as suas palavras estão gerando na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde? O que é que as suas palavras estão gerando? Eu conheço pessoas que elas vivem gerando doença, elas vivem gerando enfermidade,
elas só falam de doença, elas só falam de enfermidade. O médico falta vir a elas do avesso para tentar achar alguma coisa. Não tem, mas elas querem que tenha. Quem conhece alguém assim? Aí elas começam a falar de doença, até que fica doente. Tem gente que gosta de gerar problemas. Elas só falam de problemas. E de repente elas estão cercadas de problemas. Só falam de derrotas e de repente elas estão totalmente cercadas de derrotas. Quem pode dizer glória? As palavras de Daniel, elas começaram a ecoar no mundo espiritual. Daniel estava em guerra, Daniel estava em batalha. E quando as palavras de Daniel começou a ecoar no mundo espiritual, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deu ordem aos anjos. Deus deu ordem aos anjos. Aí a Bíblia vai dizer que um anjo vem, um anjo desce. E olha, no 21º dia, o anjo vai chegar para Daniel e vai contar o que é que aconteceu durante os 21 dias, enquanto ele orava. Daniel orava, Daniel entendia que tinha uma guerra, Daniel entendia que algo estava acontecendo no mundo espiritual. Mas só no 21º dia de jejum, de oração, o anjo chega para ele e diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a jejuar, a orar, a buscar o Senhor, o Pai me enviou com uma resposta. Ele me enviou, mas eu não conseguia chegar. Eu não consegui vir no primeiro dia. Por quê? Aí o anjo vai dizer para ele, ó: porque o príncipe do reino da Pérsia. Quem é o príncipe do reino da Pérsia aqui? Um principado das trevas. O príncipe do reino da Pérsia se opôs contra mim e me resistiu 21 dias. Olha só, enquanto Daniel orava, a resposta não chegava. Deus enviou anjo. O anjo veio por causa das palavras de Daniel. Só que o anjo está contando uma história para ele. Daniel, o príncipe da Pérsia me deteve. Desde o primeiro dia, Deus me enviou, mas o príncipe da Pérsia, ele me deteve. Mas enquanto você orava, e o príncipe da Pérsia me detinha, o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele ordenou que um príncipe, o príncipe Miguel, viesse para me ajudar. Enquanto acontecia uma situação aonde o anjo Gabriel estava detido pelo príncipe da Pérsia, Daniel orava. E enquanto Daniel orava, no mundo espiritual ele fazia guerra. E enquanto ele fazia guerra, Deus faz o quê? Deus dá ordem para que desça outro anjo, ou melhor, um arcanjo de guerra. Diga comigo: existe anjo e existe arcanjo de guerra. Diga assim: existe anjos mensageiros e existe anjos de guerra. Então olha só, Daniel estava orando, Deus envia um anjo mensageiro. O anjo mensageiro foi preso por um principado das trevas, mas Daniel, ele fez o quê? Ele não desistiu de orar. O anjo mensageiro está lá preso, com uma resposta para trazer, mas não podia descer, porque o príncipe da Pérsia segurou ele. Mas Daniel fez o quê? Ele continuou orando. Ei, quando você continua orando, quando você persevera orando, ei, quando você persevera jejuando, quando você persevera buscando, ei, a guerra sobe de nível. Quando você persevera buscando, a sua batalha, ela sobe de nível. Deus começa a dar ordem. Ei, a
anjos de guerra para vencer ao teu favor. É por isso que às vezes a gente precisa levantar campanha. Ei, 7 quinta-feira, ei, vamos clamar durante 7 quinta-feira, vamos clamar durante 7 domingo. Por quê? Porque quando nós fazemos campanha, nós perseveramos. Quando nós perseveramos, nós agitamos o mundo espiritual, nós invocamos a presença dos anjos de guerra no mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele começa a trazer resposta para a nossa vida. Quem está entendendo? Quem pode compreender isso? O anjo, ele explica para Daniel: desde o primeiro dia eu vim, mas o príncipe da Pérsia, ele me deteve. Por favor, coloca para mim Efésios, capítulo 6, versículo 12, aonde o apóstolo Paulo, ele vai nos explicar um pouco a respeito dessas hierarquias espirituais. E ele diz assim, ó: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, diga comigo, principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vemos aqui 4 classes de espíritos malignos que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. Presta atenção aqui, não perca a mensagem, para você não perder a bênção dessa noite. Então nós vemos aqui 4 classes de espíritos malignos que fazem guerra, que atuam no mundo espiritual. O que eu estou te ensinando aqui são verdades espirituais que pode te livrar hoje. Esse versículo está falando para nós que há uma guerra espiritual, e que nessa guerra espiritual nós enfrentamos diferentes hierarquias. E olha só, quando nós olhamos para o militarismo, nós vemos que há níveis: ao soldado, o cabo, o sargento, né, ao tenente, até chegar no general. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Há hierarquias. O mundo espiritual, ele tem esse sistema de níveis, de patentes espirituais. Então, os principados são de maior patente, de um nível espiritual. E os principados, eles guerreiam, eles lutam contra países. Os principados, eles estão guerreando contra países. Então por isso o anjo chega e fala: Daniel, o príncipe da Pérsia, o príncipe que atua na Pérsia, foi o que me deteve, porque Daniel estava lá. Ele está dizendo: olha, o principado que governa a Pérsia, ele me resistiu durante 21 dias. Eu vim trazer a resposta, mas eu não tinha uma patente compatível para guerrear com ele. Ele me deteve. Eu sou anjo mensageiro, eu não sou anjo de guerra, eu fiquei preso lá. Mas enquanto você orava, você moveu a mão do Todo-Poderoso, e ele enviou um anjo de patente compatível. Ele envia o primeiro dos príncipes, que é Miguel. Quem está entendendo? Aí tem gente que é de uma ignorância tão grande: não, mas tudo é demônio. Sim, só que atuam em diferentes lugares, de diferentes maneiras, em diferentes regiões. Sempre que eu sou convidada para ministrar a palavra em uma cidade, a primeira coisa que eu faço, quando eu chego naquela cidade, eu faço aquele mapeamento espiritual. Eu já começo a orar, e eu já começo a guerrear no meu espírito, e eu pergunto: Senhor, qual é o principado que atua aqui? Porque quando Deus me revela qual é o principado que atua ali, eu sei o que é que ele gera naquela cidade. E sabendo o que ele gera naquela cidade, eu sei também o que é que o povo daquela cidade, o povo daquela igreja precisa ouvir. Eu me lembro quando eu cheguei numa cidade chamada Brodowski, no estado de São Paulo, para pregar ali. Quando eu fui entrando na cidade, eu falei: Senhor, quem atua aqui? Aí o Senhor disse: espírito de suicídio. O principado que atua aqui, ele faz as pessoas tirarem a sua vida com suicídio. E eu já entrei lá guerreando. Eu já entrei em guerra, porque eu sabia que aquela noite Deus ia libertar pessoas, Deus ia destruir depressão, Deus ia destruir as obras malignas, Deus ia quebrar laços.
Eu me lembro quando eu cheguei na cidade de Cáceres. Quando eu cheguei na cidade de Cáceres, eu perguntei: Senhor, qual é o principado que atua aqui? O Senhor diz: o principado do tráfico e da prostituição é que atua nessa cidade. E eu já entrei em guerra. Por quê? Porque eu sabia que naquela noite Deus ia salvar pessoas que estavam no tráfico e na prostituição. Porque cada principado, ele dá ordem para as suas hostes atuarem em determinado lugar, em determinada função, para trazer determinados tipos de danos e males. Quando há manifestações aqui na igreja que vocês veem, nós não estamos lidando com principados, não, porque eles geralmente não vêm. Quem é que vem? Os espíritos que estão sob as ordens deles. Os maiorais geralmente não vêm. Quem vem são os que chamamos de soldado raso. Eles vêm, eles recebem ordem. Por exemplo, um principado dá uma ordem, diz: vai lá, atua naquela cidade, e começa a destruir com a prostituição. Aí as potestades das trevas, elas começam a atuar. Aí elas vão de família em família. Aí vem uma família, coloca a traição, o adultério, e começa a destruir. Aí chega outro e recebe uma ordem: olha, vai lá naquela família e coloca o vício. Aí ele dá outra ordem: vai lá naquela família e atua na área financeira, fecha todas as portas, trava tudo, não deixa fluir nada. Aí outro recebe outra ordem: vai lá, coloca a rebeldia no filho, e assim sucessivamente, toca na saúde e começa a destruir a vida daquela pessoa. E eles começam sob ordenanças a atuar na vida das pessoas. Hello. Eu sei que é uma mensagem pesada, mas você precisa ouvir. Você precisa aprender a guerrear pela sua família, pela sua casa. Aí quando esses espíritos, eles recebem ordem para agir, eles ficam ao derredor. Porque a Bíblia diz que ao redor de todo salvo tem o anjo do Senhor. Aí ele vai ficar ao derredor, porque ele recebeu uma ordem para entrar, para destruir. Então ele vai ficar ao derredor. E ele fica ao derredor esperando o quê? Uma brecha, uma legalidade. Aí uma pequena brecha, ele faz o quê? Entra. E uma vez que ele entra, ele não precisa de muito tempo para provocar uma grande destruição. Ele não precisa de muito tempo para trazer uma grande catástrofe. Uma vez que ele entra, ele consegue destruir o casamento, ele consegue destruir a paz, ele consegue destruir a sanidade mental das pessoas, ele consegue colocar enfermidade, ele consegue trazer uma série de males. Por quê? Porque esse é o trabalho dos demônios: matar, roubar e destruir. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Que você saia daqui nessa noite sendo um agente libertador de Deus. Que o Senhor nessa noite levante libertadores para libertar pessoas, para destruir todas as obras do diabo, porque para isso Deus nos capacitou, Deus nos empoderou. Oh glória! Então olha só, cada espírito maligno, ele atua de uma forma, ele trabalha de uma maneira. Existem também os dominadores. Você viu aí? Olha lá, ó. Os dominadores. Os espíritos dominadores são aqueles que dominam regiões, e regiões aonde eles dominam, nada flui, nada prospera. Acidentes acontecem constantemente. Acidentes, situações catastróficas acontecem constantemente nessa região aonde os dominadores dominam. Nada dá certo até que
chega um Daniel que ora, até que chega um Daniel que persevera, até que chega um Daniel que faz jejum, até que chega um Daniel que faz a guerra acontecer nas regiões celestiais, até que chega um homem, uma mulher que se posiciona em Deus, até que chega um homem, uma mulher, com a autoridade de Deus, que começa a mover situações. Eu sei que você já viu lugares aonde você vai montar alguma coisa e alguém fala assim: olha, nesse lugar aí, tudo que abre fecha, nada vai para frente nesse lugar. Quem já viu isso? Todo comércio que abre aí fecha, tudo que as pessoas fazem aí, nada vai para frente. Tem um dominador lá, tem um espírito dominador que está dominando aquela região, até que um homem, uma mulher de Deus que se posiciona, chega e com autoridade começa a buscar até Deus responder. Quando Jesus estava fazendo a obra do Pai aqui na terra, as pessoas eram trazidas até Ele, pessoas endemoniadas, eram colocadas diante dele, e Jesus expulsava os demônios. Só que houve um caso específico, onde Jesus, ele atravessa o mar, e quando ele chega do outro lado, ele encontra espíritos territoriais. Diga comigo, territoriais. São aqueles que dominam territórios. E esses espíritos territoriais, eles viviam na região de Gadara, uma cidade chamada Gadara. E aí, o homem que era possuído por esses espíritos malignos, ele vai correndo até Jesus. E quando ele chega até Jesus, eles já chegam dizendo: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Esses dominadores, eles estavam ali para dominar e destruir toda a região de Gadara, usando apenas um homem, usando a vida de um homem para trazer destruição ali. Era um espírito territorial que estava ali naquele território. Todo mundo tinha medo dele. Aí aqueles espíritos malignos falam para Jesus: por que vieste nos atormentar? Aí Jesus pergunta para eles: qual é o seu nome? E eles falam: o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Então eles pedem para que Jesus enviasse eles para a manada de porcos que estava pastando ali, porque o diabo ficou sem casa desde quando o Senhor o destituiu do seu ambiente, do seu habitat. Então ele precisa de corpos para habitar, de gente, de animal. Só que o que aqueles demônios não sabiam era que os porcos iam se precipitar na água. E aí Jesus até permite que aqueles demônios entrem nos porcos, e os porcos endemoniados caiu na água, morreu, eles perderam o corpo, ficou de novo sem casa, ficou de novo sem lugar. Mas o que eu quero que você entenda é que naquele dia Jesus destruiu toda a ação daqueles espíritos territoriais naquele lugar e libertou aquele homem. E aquele homem que vivia nu pelos sepulcros não podia ficar em um ambiente no meio de pessoas. Naquele dia Jesus libertou aquele homem. E eu quero dizer para você nessa noite, independente da possessão maligna com a qual você está lidando, aqui tem pessoas lidando com pessoas que estão oprimidas, possessas, mas o Senhor nessa noite, Ele quer te equipar, Ele quer te preparar. Para quê? Para você ser um libertador, para você ser um libertador na sua casa, para você ser um libertador no seu trabalho, para você ser um libertador da sua própria vida. Assim como Ele libertou o gadareno, Ele tem poder para libertar você, Ele tem poder para libertar a sua casa, Ele tem poder para libertar a sua família, Ele tem poder para libertar seu esposo, Ele tem poder para libertar seu filho. Nessa noite tem poder de libertação acontecendo, sendo liberado aqui. Meu Deus! Então é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos deu poder para destruir, olha lá, ó, para nós destruir poder de principado, dominadores, forças espirituais da maldade, hostes. Ele nos deu poder para isso. Entenda uma coisa: existem pessoas que nunca manifestou demônio assim, mas tem demônio.
está vivendo sob influência maligna. Você percebe que as atitudes da pessoa não é normal. Você percebe que em sã consciência aquela pessoa jamais faria aquilo. Ela está sob uma influência maligna, de espíritos malignos. O seu comportamento está alterado. Aí por isso ela vive debaixo de opressão. Por isso a mente dela é só contenda. Por isso os pensamentos dela são só pensamentos negativos. Por isso ela só vive irada. A ira, ela é um sintoma muito claro da presença de espíritos malignos. A ira, ela é um sintoma claríssimo da presença de espíritos malignos, de que você está sob a influência de um espírito maligno. Quem já ficou irado assim, irado? Não precisa ficar com medo, só diga assim: sai de mim. Só expulsa de ti mesmo, você entendeu? Que a gente gosta de expulsar dos outros, fulano está com o capeta, mas a gente às vezes não enxerga que está na gente. Então, quando você sentir que tem aquela, sabe, aquele sentimento que não é de você, aquela coisa que não é sua, expulsa, manda embora, rejeita, amém? Deixa eu dar continuidade aqui para nós terminar. Então olha só, se você sentir que tem uma influência maligna aí, manda isso embora. Manda isso embora, porque ninguém está livre, ninguém está imune aos ataques do inimigo. Ninguém está imune. Ai pastora, eu sou crente 20 anos, pode ficar endemoniado. Ninguém está imune. Ele ataca, ele persegue, ele lança suas flechas. E como que eu faço, pastora, para eu vencer esses espíritos malignos? Sabe o que você faz? Se posiciona como um homem, como uma mulher de Deus. Se posiciona e comece a fazer guerra no mundo espiritual. Quando Jesus veio, Jesus já veio se posicionando. Ele chegou numa sinagoga e a primeira coisa que ele fez foi ler o que estava escrito em Isaías capítulo 61. E por favor coloca para mim aí Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: Jesus chega, ele abre a Torá e ele já se pronuncia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista ao cego. Ele me pôs para pôr liberdade os oprimidos. E ele também, vamos gente, cadê o 19? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele já chega se posicionando, ele já chega dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui ungido para evangelizar, para libertar cativos. Eu estou preparado para a obra que o Pai me enviou para fazer. Aí eu vejo um monte de crente com a boca aberta falando assim: ai, qual é o meu propósito? Filho, se tem um endemoniado na tua frente, o teu propósito começou agora. Expulsa o demônio. Se tem alguém que nunca foi evangelizado na tua frente, teu propósito começou agora. Fala de Jesus para ele. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E se o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, eu posso curar os enfermos, eu posso libertar os cativos, eu posso dar vista ao cego, eu posso, pelo poder desse Espírito que está sobre mim, libertar os cativos oprimidos e anunciar que Jesus está voltando. Não fique esperando mais não, igreja. Começa com o que você tem. Começa a partir do que você tem. Comece a partir do que você é. Você precisa se definir como um homem e como uma mulher de Deus e começar a enfrentar o reino das trevas de fato. Só que para se definir como um homem e como uma mulher de Deus, você tem que estar posicionado em Deus. Você tem que estar revestido de Cristo. Você tem que estar revestido em comunhão com Ele, buscando a presença dEle. Voltando para Daniel, era uma guerra a nível de principados, de príncipes. Aí Deus faz o quê?
Olha lá, Daniel orando, Gabriel com a resposta, e o príncipe da Pérsia detendo ele. Aí de repente, irmãos, começou a ver relâmpagos no céu. Eu posso ver relâmpagos no céu. O que está acontecendo? Será que vai chover? Não, é a espada de Miguel. É a espada de Miguel descendo na guerra de Daniel. Ei, é relâmpago? Não, é a espada de Miguel que começou a descer, brilhando mais que as estrelas. E Miguel desce para quê? Para dizer para o principado das trevas: cai por terra, porque o Todo-Poderoso, ele deu uma ordem, e a ordem é que a resposta tem que chegar para quem está orando. Meu Deus, a resposta precisava chegar para quem estava orando. Levanta a mão que eu quero liberar outra palavra de Deus. A resposta começa a chegar para quem está orando. A resposta de Deus já começa a chegar para quem está buscando. A resposta de Deus já começa a chegar para quem está perseverando. A resposta de Deus começa a chegar hoje para quem está buscando. A resposta chegando, a oração de Daniel, o jejum de Daniel, a perseverança de Daniel provocou batalha no mundo espiritual. Hoje, hoje não é amanhã. Eu declaro, eu profetizo debaixo da autoridade profética que está tomando a minha vida nessa noite aqui. Hoje é um dia de grandes oportunidades, e toda vitória, toda bênção, toda conquista, toda felicidade, toda resposta que estava retida começa a ser liberada agora sobre a tua vida. Tudo aquilo que o príncipe maligno, o principado das trevas deteve e não podia chegar na tua mão, começa a ser liberado agora. Deus começa a liberar resposta para pessoas aqui. Deus começa a liberar libertação para pessoas aqui. Deus começa a liberar portas abertas para pessoas aqui. Deus começa a liberar recursos para pessoas aqui. Deus começa a liberar renovo espiritual para pessoas aqui. Deus está dando ordem para que o que estava retido comece a ser liberado. Eu vejo coisas, oh meu Deus, espirituais sendo entregue na mão de pessoas aqui. Eu vejo presentes, eu vejo descendo na mão de pessoas aqui. Pessoas começam agora a tocar em coisas espirituais que o Pai está liberando agora. Oh meu Deus, quem é que pode vir nessa fé e tocar pela fé? Toca pela fé agora na resposta que Deus está enviando. Resposta de tuas orações, resposta de jejum, resposta de propósito. Meu Deus, não desista de orar, porque a vitória está demorando, mas vai chegar. Se você perseverar, a resposta vai chegar. Daniel orou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas no 21º dia a guerra foi vencida, a vitória chegou. E o Senhor está dizendo: toda bênção que estava estancada, toda bênção que estava travada e não chegava na tua mão, ore só mais um pouquinho, ore só mais um pouquinho. Eu já dei ordem a um príncipe de anjo para que desça na tua guerra. Oh meu Deus, olha só, Deus enviou um príncipe do seu exército para vencer a batalha que Daniel estava guerreando. É por isso que às vezes você ora, pede e parece que nada está acontecendo. E aí você tem aquela impressão assim: Deus não está me ouvindo, Deus não vai me responder. Porque o diabo, ele quer te cansar. Uma vez que você está cansado, a tendência é fazer o quê? É desanimar, é desistir de orar. Então, o inimigo sempre vai tentar deter a sua bênção. Ele sempre vai tentar deter a resposta, para você cansar e desistir de orar.
E aí você ora e parece que nada está acontecendo. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida de fé: se eu estou orando e não estou vendo nada acontecer, é porque eu preciso intensificar a minha oração. Porque se eu intensificar a oração, eu vou ver acontecer. Se eu intensificar a minha oração, eu vou ver a porta abrir. Se eu intensificar a minha oração, eu vou ver Deus descer na minha guerra. Ei, Deus está falando para você aqui nessa noite: você não pode desistir. O que você tem que fazer é intensificar a sua oração. O que você tem que fazer é orar mais, é buscar mais, é jejuar mais. Meu Deus. Aí você está orando, você não está vendo nada. Ei, continue orando. Daniel também não estava vendo nada. Ele só entendeu o que estava acontecendo a guerra quando o anjo chegou e disse: ó, desde o primeiro dia eu tinha a resposta, mas porque você orou, eu consegui chegar. Se você orar, o anjo consegue chegar. Se você perseverar, o anjo consegue chegar. Entenda uma coisa: você está enfrentando uma batalha espiritual. E quando a gente está enfrentando uma batalha espiritual, coisas estranhas acontecem. Coisas estranhas começam a acontecer. Coisas começam a quebrar. Coisas começam a dar errado. Carros começam a bater. Coisas começam a acontecer. Entenda, não faz parte do mundo natural, é uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. E nós precisamos ter o discernimento e a percepção. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principado, é contra potestade. Entenda, pessoas vão se levantar contra você, problemas começarão a surgir. Entenda, você está em guerra e precisa perseverar. Você não pode desanimar, você não pode desistir. É uma guerra. Já faz alguns dias que eu tenho enfrentado uma guerra diferente. Aí quando foi 2 dias atrás, o diácono Tiago, ele estava numa loja de materiais de construção, e alguém puxou assunto com ele. Um homem que eu conheço, não tenho muito contato, conheço apenas. E quando esse homem perguntou para ele assim: você está trabalhando? Ele disse: estou construindo uma casa para a igreja Visão Profética. A igreja está doando uma casa para uma pessoa. Sabe o que o homem fez? Começou a me xingar para ele. Começou a falar horrores. E ele me contou, eu disse: só demônio. É só uma guerra. O cara me xingou porque a gente está dando uma casa para alguém. Faz sentido para você? Um cara que nunca fiz nada para ele, nem ele para mim até aquele momento, pelo menos que eu saiba. É uma guerra. É só uma guerra. Mas ai daquele que deixa ser usado contra ti nessa guerra. Está entendendo? Está entendendo? O diabo vai usar, sim, mas ai daquele que for cavalo de Satanás para ser usado contra ti nessa guerra. Ninguém passará ileso. É uma guerra, e nessa guerra o Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito. Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Tem anjos de Deus a teu serviço. Tem anjos de Deus batalhando por você nessa noite. Tem anjos de Deus, ei, que foi
foi enviado para guerrear ao teu favor. Tem anjos de Deus que o Senhor disse: vai lá, guerreia por ele, vai lá, guerreia por ela, vai lá, entra na causa dele, vai lá, entra na causa dela. E o Senhor está dizendo assim: só ore mais, em jejum mais, guerreie mais, intensifica, porque eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, para eles te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque você conheceu meu nome. Você me invocará e eu te responderei. Eu vou estar contigo na angústia, te livrarei e tu me glorificarás. Eu te darei abundância de dia e vou mostrar salvação, vou mostrar livramento, vou mostrar que eu sou contigo, vou mostrar que eu pelejo por você. Entenda uma coisa, e eu termino agora. Eu sei que a gente aprendeu aquela oração assim, ó, aquela oração michuruca. Fala assim: michuruca. Sabe aquela oração michuruca? O diabo está deitando e rolando no seu casamento, aí você fala assim: ô Senhor, abençoa meu marido, abençoa minha esposa. É oração michuruca, você me desculpa. O diabo está deitando e rolando na sua vida financeira, aí você faz aquela outra oração michuruca: ô Senhor, abre a porta. Você me desculpa, mas é michuruca. Então como é que ora, pastora? Te explico. Estou falando de guerra, estou falando de batalha. Quem aqui já brigou assim, de discutir mesmo? Já brigou? Como é que você falava? Você falava baixinho? No dia da briga, como é que foi? Como é que foi no dia da briga? Ei, o diabo está na vida do teu marido? Satanás, agora solta ele, agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu te ordeno, solta ele. Sai da frente do celular dele, sai da tela do celular dele. Ei, se for preciso, queima para ele parar de ver pornografia. Queima. Sai da vida dele. A porta fechou. Satanás, agora, em nome de Jesus, eu me revisto de Cristo e te digo: sai da frente. Sai da frente que eu estou passando. Sai da frente, em nome de Jesus. Sai da minha frente. Destranca essa porta agora. Pega na maçaneta, destranca agora. Satanás, destranca agora. Abre agora, em nome de Jesus. Tranca a rua, destranca agora. É guerra. Eu estou falando de guerra. Ei, com Satanás você não fala baixinho não. Ei, com ele você grita no pé do ouvido dele, e com autoridade você dá ordem para ele tocar. Ei, para ele soltar tudo aquilo que te pertence. Você dá ordem para ele sair da tua casa. Você dá ordem para ele sair da tua vida. Com Satanás você dá ordem. Não é ficar aí, ó, mamãozinho com açúcar, abençoa. Não, irmão. É guerra e você tem autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder e autoridade. Ordena que o reino das trevas vai ter que fugir. Se você der ordem, o reino das trevas tem que obedecer, porque você está revestido de Cristo.
Aprenda a guerrear as suas guerras. Aprenda a falar com o teu inimigo com um nível de autoridade que ele entende quem você é em Deus. Ei, quando você fala com ele nesse nível de autoridade, ele entende quem você é em Deus. E sabe o que é que ele faz? Ele bate em retirada, ele vai embora, ele solta aquilo que te pertence. Ele tem que sair, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que faz resistência? Ei, você já viu como é que faz resistência? Ei, é com força. Ei, é com força que se resiste. Não é com essa falazinha mansa não. Fala mansa, você fala com Deus, porque Ele é o teu superior. Agora com o inimigo, você fala com autoridade, você fala com propriedade, você declara e ele tem que ir embora. Ei, eu já vi demônio olhar para mim assim, ó, com o olho arregalado, assustado. Porque quando eu levanto na força da leoa parida, irmão, é para vencer, é para vencer. Eu sei quem é que está me revestindo, eu sei quem é que está comigo, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o poder que tem o nome do meu Jesus, e é por isso que eu vou para cima dele com autoridade. Eu não sou nada, mas quem está sobre mim é poderoso e destruiu ele lá na cruz do Calvário. Ei, aquele que está comigo é poderoso, aquele que me guarda é poderoso, e é por isso que eu vou para cima com autoridade, com poder, porque ele está sobre mim. Você precisa entender que Cristo está sobre você. Você precisa entender que Cristo te deu autoridade. Você precisa hoje resgatar da mão do reino das trevas tudo aquilo que é seu, toda a bênção que está retida. Você começa a guerrear e o reino das trevas tem que te devolver, e o reino das trevas tem que trazer para você. Entenda isso. Tudo aquilo que você não tem é porque você não sabia, porque se soubesse já teria. Então hoje você está sabendo que pode. Hoje você está sabendo que pode. Satanás está deitando e rolando no teu casamento. Manda ele embora da tua casa hoje. Manda ele embora da tua casa hoje. Faz o teu inimigo fugir da tua casa hoje. A Bíblia diz: ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir. Ou seja, ele sai caçando buraco para fugir. Por quê? Porque quando levanta um homem e uma mulher de Deus com autoridade, o inimigo tem que ir embora, ele tem que fugir. O inimigo está deitando e rolando na tua saúde. Declara, declara: Satanás, tira a tua mão da minha vida. O meu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E começa a resistir, e começa a resistir. E ele vai ter que ir embora, ele vai ter que sair. A tua casa vai ter paz, a tua casa vai ter alegria, a tua casa vai ter felicidade, a tua casa vai ter prosperidade. Mas você precisa se posicionar como um homem e uma mulher que está revestido de Cristo. Se coloca de pé comigo agora. Aleluia. Deixa eu ensinar outra coisa para você. Quem aqui tem uma guerra, uma causa, que você hoje vai, olha só, que você hoje vai entrar nessa guerra para Deus te dar essa vitória? Levanta a sua mão. Então vou fazer contigo uma oração, e depois nós vamos fazer uma oração de guerra. Eu preciso que você coloque a tua mão na tua cabeça agora. Diga assim comigo: eu me revisto de Cristo, revisto também a minha casa e a minha família. Tudo que me pertence, até os meus animais, eu cubro agora com o poder de Cristo, porque eu vou sair para uma batalha, e eu quero estar revestido. Eu quero que a minha casa esteja revestida, para que eu possa ir e voltar dessa guerra vitorioso. Em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu entro agora nas regiões celestiais, e eu declaro
que todos os espíritos imundos que estão guerreando contra mim vão cair por terra, no nome de Jesus. Diabo, devolve agora tudo que é meu e que está na tua mão. Eu te ordeno, no nome de Jesus, solta agora tudo que é meu. Eu estou revestido de Cristo, revestido de poder e com autoridade do meu Cristo. Eu pego agora tudo que é meu, que está na sua mão. Sai agora do meu caminho, em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre o que é meu, em nome de Jesus. Pega essa chave e destranca essa porta agora. Destranca a porta agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno, destranca a porta agora. Você que me deu uma sentença de derrota, avisa os seus superiores que você está desistindo da minha causa, porque eu sou poderoso em Deus e você não pode destruir a minha vida, porque eu estou revestido de Cristo, porque eu estou cheio do poder de Cristo. Diga: diabo, você não tem poder de destruir a minha alegria, a minha felicidade. Agora pega a tua tristeza e saia da minha vida, e avisa os seus superiores que foi engano mexer comigo, porque eu estou empoderado, cheio da glória, cheio da unção, cheio de poder. E agora eu venço essa guerra no nome de Jesus. De que eu me revisto do sangue de Cristo e eu me cubro com a tua graça e com a sua verdade, e nenhum mal prevalecerá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: nessa noite, em nome de Jesus, eu resgato tudo aquilo que se havia perdido, causas perdidas. Eu retomo agora, com vitória, com vitória. Declara com autoridade: com vitória. Diga: essa semana, todas as portas que eu já bati e as que eu vou bater, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Satanás, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, porque todas as portas fechadas vai se abrir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode celebrar por um minuto dando glória, um minuto dando glória. Esse é o grito de júbilo de quem entende que venceu. Brado de júbilo e glória.